já que o mês de julho foi tão marcado por esta bagunça toda relacionada à política comercial nos Estados Unidos. Eu converso agora com Caio Megali, economista-chefe da XP. Caio, obrigado por estar aqui com a gente novamente no CNN Money. Como julho termina para a economia brasileira e a economia global, boa parte das incertezas, dos pontos de interrogação que a gente tinha no mês estão resolvidos? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Naka. É um prazer estar aqui com você de novo. Olha, com Donald Trump cada dia atirando para um lado, a gente nunca pode dizer que os pontos de interrogação estão resolvidos, né? A gente, pelo menos do ponto de vista aqui do Brasil, a gente acompanhou a questão das tarifas. As tarifas foram lá anunciadas no dia 9 de julho, depois muita movimentação no campo político e pouca movimentação no campo das negociações, parecia que a coisa não estava andando, e aí, do nada, no último dia ali, eles anunciaram né, que postergaram por 7 dias a implementação das tarifas, um pouco menos de 7 dias, né, porque eles anunciaram um dia antes do dia final, e uma lista grande de exceções que contempla praticamente 40% das exportações brasileiras. Então, o impacto macro, que já não era muito grande, diminuiu, e eu acho que a tendência, pelo menos neste quesito, é a gente parar de falar ou diminuir a preocupação com tarifas nos próximas 2, 3 semanas. Acho que esse tema vai ficar cada vez mais restrito a um ponto ou outro de negociação, mas em termos gerais, eu acho que esse vai ser este ponto das tarifas vai ser um passo do passado, mas, enfim, do lado, ainda nesse político e geopolítico, a gente ainda tem toda a discussão de impactos desse movimento global na dinâmica política local. O mercado já está querendo olhar lá para as eleições do ano que vem, discutindo possibilidades de uma candidatura ou de outra, planos de governo. Então, isso, na verdade, a gente está aqui só começando. Por esse lado, a gente está só começando as incertezas. O que está mais claro é o lado de juros, né, Uhum. Narca? Assim, aqui no Brasil, o BC parou, vai ficar parado por um bom tempo, e os sinais são de que a economia está gradativamente indo na direção que ele quer, que é inflação menor e menor pressão ali nos fatores de produção, né, custos de produção em geral, mercado de trabalho, demanda final, bem começando ainda. Eu acho que a gente ainda vai passar uns 6 meses olhando para essa taxa de 15%, e mais lá na frente ele começa a cortar. E do lado lá dos Estados Unidos, os demais países do mundo cortaram juros, devem ficar parados também por um tempo, e os Estados Unidos ali mapeando quando que eles podem começar a cortar, mas o Powell foi bem claro ontem de que não tem pressa, a economia está forte, tem um calombo de inflação vindo aí pela frente que vai ser gerado pelas tarifas comerciais que foram colocadas pelo Donald Trump, apesar de toda a negociação, Naka, as tarifas de importação dos Estados Unidos subiram bastante para a Uhum. China, para a Europa, para o Japão, aqui para o Brasil. Isso tudo vai impactar a inflação deles e o Fed vai querer olhar antes de tomar alguma decisão. Então, falando sobre os impactos na economia americana primeiro, Megali, conversando com economistas ao longo dos últimos dias, me pareceu um pouco, muita gente está minimizando o impacto em preço, é, em tudo, como efeito de tudo isso. Qual que é a tua leitura sobre preço e atividade a partir de agora, que a gente entra nesta nova etapa das tarifas a partir de amanhã? Veja, as tarifas de importação dos Estados Unidos, entre idas e vindas, caíram por 150 anos. Elas estavam num nível bem alto lá no início do século passado, foram caindo, subiram com a guerra, depois voltaram, e os Estados Unidos foram se integrando ao longo desse processo e se integrando às cadeias de produção globais, né, comprovando aquela história de que quando você baixa tarifas e se conecta nas cadeias globais, aumenta a produtividade, aumenta a eficiência da economia, cai a inflação, e por 150 anos eles aproveitaram esse movimento. Aí as tarifas médias chegaram ali por perto de 3, 4%, abaixo de 5%, e lá ficaram, lá estão, ou estavam, né, pelos últimos 20 anos, mais ou menos. De abril para cá, as tarifas
dispararam. Elas estão em 19%, 20% mais ou menos, fazendo a conta aí com todos os acordos comerciais. Isso, a gente volta mais de 100 anos aí no processo de integração comercial americana. O impacto disso, ninguém consegue estimar claramente. Ninguém sabe qual que vai ser o impacto disso no comércio. A gente está aqui comemorando, a União Europeia fez um acordo, Japão fez um acordo, China está... Mas são acordos que deixam as tarifas ainda muito mais elevadas do que eram antes. Certamente isso vai ter impacto na inflação, certamente isso vai ter impacto nos fluxos comerciais, nas cadeias produtivas. A gente ainda vai observar isso, eu acho, pelos próximos 2 ou 3 anos. Na inflação de curto prazo, quem faz a conta aí e acompanha mais no detalhe, já sente que julho começou a aparecer. Nos primeiros indicadores de julho, a gente vai ter números de julho fechados agora em agosto, depois os números de agosto lá em setembro. A expectativa maior é que em julho e principalmente em agosto esses números apareçam e a inflação pode subir aí, a inflação estava quase chegando em 2, 2 e pouco, que é a meta do Fed, pode subir de volta para 2,5, 3, 3,5. As estimativas estão nessa direção. Provavelmente é o que a gente chama de mudança de nível de preço só, né? Não vai ser um processo inflacionário. Mas ninguém sabe também. Então, é melhor se eu estivesse lá no Fed, olhando para a economia ainda bem, saiu o número do PIB essa semana super sólido e tal, eu deixaria, olharia um pouco mais, veria ali com mais calma esses impactos, e lá na frente, se o impacto é pequeno e os juros se mostram muito altos, aí você corta mais rápido. Agora, no curto prazo, justifica a cautela. E no Brasil, Megali, nos últimos dias a gente teve um movimento importante de parte dos economistas passando a trabalhar com a hipótese de corte do juro ainda neste ano. Você mencionou que a gente deve ter pelo menos uns 6 meses de Selic em 15%. Quando a Selic deve começar a cair e o que deve dar segurança para o Banco Central iniciar esse corte? O dólar, apenas a valorização do real, queda do dólar, é insuficiente para isso? O nosso número oficial é janeiro. A gente acha que janeiro é o momento que ele vai cortar. 15% é um juro bastante alto, mas a inflação ainda está rodando bem acima da meta, a atividade está super aquecida. Hoje saíram números do mercado de trabalho, taxa de desemprego em recorde de baixa, salário subindo de forma bastante rápida. Então, não tem nenhum sinal de que a economia está sofrendo muito com essas taxas de juros muito altas. Tem setores, tem partes da economia, claro que sentem mais, outras que sentem menos, mas o PIB segue crescendo, o desemprego baixo, o consumo num ritmo bom. Mas a gente observa, por exemplo, crédito, principalmente crédito de itens mais caros, tipo carro, imóveis, coisas que dependem mais do crédito, e o crédito mais longo, né? Já sentindo, já desacelerando. Provavelmente ao longo do tempo a gente vai ver essa desaceleração se espalhar para o resto da economia, o endividamento subiu, a inadimplência está subindo, então acho que é um ciclo, não é um ciclo dramático, não é uma recessão, mas é um ciclo, né? Uma virada de ciclo, acho que a gente vê uma desaceleração para frente, e com esses 6 meses de desaceleração adicional, eu acho que o Banco Central fica confortável para começar a reduzir os juros. As expectativas de inflação começaram a cair, podem cair mais um pouquinho. Agora, tem 2 fatores que têm que ser monitorados muito de perto. O primeiro é o câmbio, que você comentou, né, Naka? O câmbio traz a inflação para baixo, está trazendo, né? O câmbio veio de 6 e pouco lá no final do ano passado para 5,5 agora. Esse movimento é o que está trazendo, é o principal movimento que está trazendo a inflação para baixo agora, né, no curto prazo. A minha pergunta é, e aí, no segundo semestre, o câmbio consolida nesse patamar, ou talvez até um pouquinho mais baixo, ou volta? Se o dólar se valorizar lá fora, o real vai voltar um pouco aqui, então pode colocar em risco esse processo de desinflação. Então ele vai ter que, eu acho que ele vai ter que acompanhar de perto aí para ver se consolida esse novo patamar de taxa de câmbio. E o segundo é o tema dos estímulos econômicos que estão sendo sinalizados para o governo mais para frente, né? O presidente Lula tem falado em políticas de crédito para diversos setores, gás, a gente tem a desoneração do imposto de renda para o ano que vem, tem uma série de medidas que vão dar um suporte na economia ao longo do tempo e vão
fazer meio que um vento de frente ali contra o impacto dos juros. Então, até a gente saber exatamente o impacto dessas medidas todas, eu acho que você vai optar por ficar mais cauteloso. É muito parecido com a história do Fed. Se a gente tivesse vendo o desemprego subir, a economia com risco de recessão, aí o calor ali para ele cortar juros é maior, né? A urgência é maior, a chance de ele errar não cortando juros é maior. Como a gente está indo na outra direção, a economia é super firme, acho que ele tem espaço para ir com calma, garantir que tem a desinflação e lá na frente corta com mais certeza, porque aí ele vai poder cortar de forma consistente, vai poder deixar juro baixo por mais tempo. Magali, muito rapidamente, assim, 30 segundos. O fiscal, ele volta a ser um tema assim de que faz preço, você acha, neste ano, ou é só no ano que vem, quando tiver o debate eleitoral? Eu acho que o fiscal, ele, assim, de curto prazo, ele está mais ou menos resolvido com a arrecadação de impostos, que vai ser bastante forte, agora com o IOF, esse processo de antecipação de receitas do petróleo. As metas fiscais devem ser abatidas esse ano, no ano que vem. Os gastos vão ser elevados, vão continuar elevados, e a dúvida vai ser reformas estruturais para frente. O problema do fiscal não é 2026 ou 2025, o problema do fiscal são os próximos 10 anos, a tendência que a gente está vendo. Então, a chave aqui é reformas a partir do próximo mandato presidencial, na linha do que tem defendido a ministra Simone Tebet. Caio Megali, economista-chefe da XP, que bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade, Caio, pelo espaço na tua agenda. Bom finzinho de quinta-feira. Foi um prazer estar aqui com vocês, Naka. Bom fim de quinta-feira para todo mundo. Até logo.